Não sei se você é habilidoso no aspecto geográfico, né? Você tem aquela habilidade natural de geolocalização, que quando você vai para um lugar, você já sabe basicamente para onde ir, sem nunca ter estado lá. Pessoas que têm essa capacidade, normalmente são pessoas que até nos surpreendem de alguma forma, porque por alguma razão miraculosa, eles conseguem se situar no local, eles conseguem se organizar geograficamente, e eles conseguem pelo menos trazer para aqueles que estão com ele, os acompanhando, uma certa segurança de localização. Só que essas pessoas tão seguras em se locomover num lugar desconhecido, normalmente são as que acabam se perdendo, se confundindo, errando a rua e normalmente usando uma desculpa muito simples, que é: quando eu imaginei, ou quando eu passei aqui há muito tempo, a casa não era amarela, o muro não era daquela cor, o portão era diferente. Eles criam uma justificativa, um argumento de uma mudança de cenário para justificar o fato de terem se perdido no processo ou se confundido em relação ao lugar onde gostariam de chegar ou pretendiam alcançar naquela viagem, naquele passeio ou naquele momento. Essas pessoas normalmente confiam exageradamente na sua capacidade. E todas as vezes que um homem, o ser humano, confia de forma demasiada nos seus próprios atributos, ele tende a subestimar qualquer outra coisa, seja a opinião de terceiros ou ferramenta, que nesse caso, por exemplo, um Waze, pode nos ajudar na localização, porque para ele, seus atributos, habilidades, recursos, capacidades são suficientes para suprir tudo o que ele precisa ou dar a ele o necessário para atingir ou concluir aquilo que havia pretendido. Essa presunção humana é mais comum do que imaginamos, porque representa basicamente a razão pela qual o homem hoje não é residente do Jardim do Éden. Quando a serpente aparece para Eva, joga o discurso e ela acredita naquilo que lhe é dito, ela descobre que a afirmação, a regra ou o mandamento de Deus sobre não comer da árvore era na verdade uma forma do Senhor coibir ou impedir a humanidade de ser autossuficiente. E esse é o discurso da serpente. E aí o que Eva e Adão fazem? Comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, acreditando que aquilo lhe daria a autossuficiência ou a capacidade de fazer o que bem entendem, sem que estejam sujeitos a uma vontade alheia a deles. É a insistente vontade humana de não se submeter a nada que possa governá-lo contra a sua vontade. E aí você percebe que o ser humano tende a acreditar de forma demasiada nos seus atributos, e quando ele determina algo que ele julga ser o correto ou o melhor, é muito difícil mudar a sua opinião ou de alguma forma fazê-lo pelo menos olhar através de outro ângulo, porque na sua cabeça e através dos seus atributos, ele é senhor de si e dotado do que é necessário para definir o caminho da sua vida e as direções que ele deve tomar, e por consequência disso, ele ignora tudo o que possa ser informação diferente daquela que ele julga ser a correta ou a real. Nos perdemos normalmente porque ignoramos toda a informação presente no trajeto. Exatamente como aquele amigo ou você que acredita que é um mapa ambulante e sabe exatamente para onde está indo. Eu tenho esse problema, particularmente. Se eu vou para um lugar, eu aperto play no meu GPS aqui neurológico e eu começo a acreditar que eu sei mesmo sem ter ido lá. A minha esposa, a pastora, pergunta: amor, mas você sabe para onde está indo? Sei. E é um sei tão convincente que ela não duvida. Mas com o passar do tempo e no percurso, ela percebe a alteração do meu comportamento, da minha personalidade, fico um pouco mais irritado, o barulho das crianças já me incomoda demais, e no fim, o que eu descubro, eu não sei nem um pouco o lugar onde eu estou indo, eu não tenho noção de onde eu estou, e o pior, eu não sei como voltar para onde eu saí, de onde eu saí. Eu tenho que dar um jeito. Aí, graças a Deus,
e a tecnologia israelense, o Waze no celular, bota o nome do lugar e você consegue chegar aonde você deseja. Por quê? Você se submeteu a um outro recurso, muito mais habilitado e capacitado do que você, para te levar aonde você gostaria de chegar, mas sozinho você não é capaz. Então, o conceito de submissão à vontade de Deus não é uma ideia de perda de direitos ou abandono de individualidade, mas é o reconhecimento consciente que existe alguém capaz de te levar aonde você deseja chegar, mas que você não consegue sozinho. Então, quando a Bíblia fala, quando Deus fala a Josué, quando ele assume o governo do povo hebreu no lugar de Moisés, ele fala para que não se aparte o livro dessa lei da sua boca e nele medite de dia e de noite. Por quê? O sensor moral, mas principalmente o indicador de futuro que Deus tinha para o povo hebreu era a sua lei. E por isso que a lei deveria ser meditada de dia e de noite, para que a humanidade, e naquele caso representada pelo povo hebreu, não se perdesse na sua jornada. E esse não é um primeiro episódio, o primeiro na verdade é o Éden. Deus ele traz normativas de conduta e de comportamento para Adão, que deveriam ser replicadas para sua esposa, porque Eva veio a existir depois. E também quando Deus pede para que eles cresçam e se multipliquem, aquela verdade deveria ser dividida, porque ela se tornaria o sensor moral e de sentido, de destino, de alvo, de propósito, que conduziria e guiaria não tem como chamar de povo hebreu, porque não era, mas a geração que viria a existir depois de Adão e Eva. O que Adão e Eva fazem? Acreditam no discurso da serpente, recebem aquilo como verdade, se comportam conforme as suas próprias concupiscências ou desejo de independência, e o fim você sabe, errou-se o alvo. Porque o alvo central da humanidade qual é? Ir para o céu, amém? Não, o alvo central da humanidade não é ir para o céu. O alvo central da humanidade sempre foi a restauração da sua natureza presente aonde? Na criação, ser igual a Deus, e da forma correta, não da maneira que Eva foi enganada pela serpente. Porque todo o esforço divino em remissão de pecados diz respeito a tornar o homem aquilo que ele era. Então o plano original de Deus é nos guiar para um fim que nós desejamos, mas nós não sabemos como chegar, mas Ele sabe e também deseja que nós alcancemos. Então quando eu tenho esse grau de entendimento, esse nível de revelação, eu percebo que a submissão ao governo de Deus não é outra coisa senão a chance de ser conduzido na direção que o Senhor quer que a gente caminhe, mas principalmente nos permitindo alcançar aquilo que nós desejamos, mas não sabemos como alcançar. Abra a tua Bíblia por favor em Isaías, no capítulo 58, no versículo 11 até o 13. William, por favor, diminui o violão aqui no retorno, no meu retorno. Diz assim, Isaías capítulo 58, no versículo 11 até o 13. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os teus fundamentos de muitas gerações. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Essa é uma promessa, é um destino profético, mas o início desse texto, mesmo que ele não faça menção histórica a nós, no versículo 11, você percebe que Deus ele sempre esteve envolvido na condução da história e da vida de todos os filhos que assim se reconheceram filhos de Deus por meio da submissão. Ele sempre foi envolvido. No deserto a gente tem a história linda de vermos uma nuvem que os acompanhava, mas normalmente quando a gente faz a leitura da nuvem que os acompanha no deserto, a gente acredita que o movimento era feito
pela nação hebraica, pelo povo hebreu, e a nuvem ia atrás deles, como que fazendo uma escolta de proteção. Não é esse o contexto bíblico. Na verdade, o texto diz o oposto. Ele diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia; quando a nuvem parava, o povo parava. À noite, quando a coluna de fogo se movia, o povo se movia; quando a coluna de fogo parava, o povo parava. A trajetória do povo, a velocidade da marcha e o próprio destino a ser alcançado nunca foi de autonomia do povo hebreu quando ele andava no deserto. Sempre foi de total e completo controle do Senhor. Deus conduzia aquele povo intencionalmente, os levava para onde Ele desejava e os permitiu viver no deserto aquilo que o Senhor queria que eles vivessem. Aí você consegue fazer uma conexão com um texto bíblico que normalmente incomoda alguns, mas é uma verdade. Deus quis que o povo ficasse 40 anos no deserto. Foi a intenção do Senhor manter o povo 40 anos no deserto. Foi o Senhor que se esforçou em torná-los muito mais tempo sofrido ou prisioneiros naquele ambiente do que o próprio povo, porque basicamente, se eu colocasse um mapa geográfico, era só você andar em linha reta. É com você lá, jovem. Abaixa o volume do violão. É só isso? Obrigado. Porque está alto demais na live também, né? Porque aqui está altão na minha cabeça. Não abaixou. O retorno. Você escolheu o meu retorno, William? O meu. Agora aumenta o volume, vou ajudar você, vai. Aumenta o volume um pouquinho. Aqui está alto ainda. No meu retorno. Vocês estão ouvindo no PA isso aí? Está saindo lá em cima? Tá? E agora? Não dá para eu sair daqui para ir resolver. Ela está usando qual? O cabo do violão ou o cabo do... Lu, você colocou do violão ou você colocou da guitarra? Você colocou do violão ou da guitarra? Do violão? Então é um mistério. Agora abaixou. Não tinha selecionado o meu e nem a linha de retorno, né? Era isso. E aí na frente está tudo bem, né? Faz agora, faz alguma coisa aí. Isso, faz um negócio bonito. Tá saindo? É que eu não ouço o que tá ali. Tá razoável, né? Então tá bom. É só para fazer um fundinho, né? Não é para você fazer um show, nem se apresentar. Obrigado. Aí, o que Deus fez? Ele permite que o povo esteja girando basicamente em círculos no deserto. O que a Bíblia diz, na verdade, é que Deus os levou ao deserto, os manteve no deserto para quebrá-los. E quebrar o quê? O orgulho presente no coração hebreu. Apesar deles serem escravos, havia certa presunção de direitos. A ideia na mente deles que eles tinham total liberdade de fazer, viver, realizar aquilo que eles julgavam ser correto. E por consequência disso, antes de levá-los para a terra prometida, Deus precisava torná-los conscientes da dependência. Então, quando você descobre que você não tem a autonomia para definir o seu destino e o seu futuro, não é para que você se torne menor, ou seja, enfraquecido ou atingido no seu orgulho ou em algo em você. Não é uma ação maligna ou maldosa do Senhor. É, na verdade, reflexiva para que você possa ter visão e entendimento quanto àquilo que Deus espera que você viva e, principalmente, ao descobrir isso, para que você alcance o fim ou atinja o destino ou o propósito pretendido pelo teu coração. Ninguém consegue viver algo em Deus sem que entenda que Deus governa. Ninguém é capaz de alcançar o que pretende sem que tenha o entendimento de que Deus governa. A compreensão de governo, de domínio, de controle não é autoritária ou maldosa, é porque você não vai ser capaz de alcançar ou atingir sem que Deus seja o agente de condução. Deus é esse agente.
Por isso que na descrição de Jesus, ele é tratado como sumo pastor, como aquele que está acima de todos os líderes que existem na terra, no aspecto religioso, e que no fim as ovelhas, mesmo que tuteladas por mim, por exemplo vocês nessa igreja, quem é o Senhor de vocês não sou eu, é Cristo, Ele é o seu sumo pastor, e o que eu faço é ajudá-los a partir daquilo que Ele me revela, para conduzi-los em direção à porta estreita, e nessa porta estreita vocês estarem sob total controle e domínio dEle, porque essa porta vai desembocar em um destino ou em um fim definido por Ele, é a vontade dEle. Então o processo de caminhar, ele precisa ser conduzido por Deus por conta desse grau de revelação, desse entendimento elevado, que nos permite compreender quem é Deus, quem nós somos e a necessidade de submissão. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, por favor, no versículo 11 e 12. Você pode, de alguma forma, desenvolver o desejo de autonomia. Isso é natural, porque tendemos a acreditar que somos seres autônomos. O problema é acreditar que a sua autonomia vai te levar para onde você deseja chegar, porque isso é uma mentira, e eu posso dizer para você que é impossível de acontecer. Ninguém alcançará o destino que pretende, seja ele o mais elevado, na verdade apenas o mais elevado, o mais baixo a gente já faz por conta própria, maldade o homem sabe fazer muito bem, mas atingir ações ou alcançar propósitos elevados, como é contrário à natureza humana, ele não pode ser atingido pelo nosso mero esforço, porque o homem não caminha em direção daquilo que é santo. O que é santo atrai o homem nessa direção, através da revelação da sua santidade, e é por isso que o Senhor nos guia, e não nós nos guiamos à sua direção, ou para onde Ele está, ou para aquilo que Ele deseja que façamos. Em Jeremias 29, 11 e 12 diz o seguinte: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Só no versículo 12 por enquanto, por favor. Versículo 11, me perdoe. Você percebe que existe uma intenção divina. Deus, Ele quer nos levar para um lugar, Ele sabe qual é o futuro e qual o destino que Ele tem para nós. Logo, Deus, Ele tem um plano sobre você mesmo antes de você vir a existir. Até o texto de Jeremias se torna importante, porque a fala do Senhor a Jeremias na sua vocação ministerial é qual? Eu o conheço antes de que você estivesse na madre, no ventre da sua mãe, e eu te destinei, te projetei, te vocacionei a ser profeta para as nações. Jeremias recebe essa palavra do Senhor porque ele não achava-se competente para cumprir o propósito. E aqui você vê em uma profecia, também uma palavra vinda do próprio Deus, todas as palavras que vêm do Senhor é profética, é uma profecia, ele deixando claro que ele tem planos, e principalmente, eles são planos de paz, mas a questão não é essa. O final do verso diz o quê? Para vos dar um futuro e uma esperança. Ele diz: eu sou o condutor, eu tenho os recursos, eu sei como levá-los a esse fim, porque o futuro e a esperança tão pretendida por vocês não pode ser alcançado se você não estiver debaixo da minha tutela, debaixo do meu cuidado, debaixo do meu governo. Então pensa, uma das maiores dificuldades da humanidade é se submeter. Agora pensa de novo, Deus não apenas quer que você se submeta, mas Ele quer que você entregue o governo da sua vida. E o que é governo da sua vida? O governo da sua vida é tudo. Tudo que corresponda ao seu futuro deve estar debaixo da tutela de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz o seguinte: o homem faz planos, mas ela também continua dizendo outra coisa. Quem dá a palavra final? Deus. Então, mesmo que na nossa mente nós de alguma forma suscitemos planos, ideias, projetos, conceitos de futuro, que é natural para todo ser humano, existe um governo sobre nós. Primeiro, porque mesmo que eu idealize isso, eu naturalmente não consigo alcançá-lo de forma
correta, pelo menos. E o segundo aspecto, se eu não posso alcançá-lo de forma correta, como é que eu vou alcançá-lo? Me sujeitando a alguém que tem controle de governo sobre a minha vida, para me levar aonde eu desejo chegar, mas não sou competente ou capaz de fazer isso sozinho. Amém? E a rinite veio me visitar. Então é bom avisar, porque todo espirro hoje não é muito bem vindo, né? Mas no meu caso é rinite mesmo. Fica tranquilo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 14. Diz assim o texto. Perdão, Débora. Débora não sei porque eu chamei a Andressa de Débora. Eu vi a Débora e eu olhei, é igualzinha as duas, né? Estou muito louco. Perdão, Andressa, coloca o 12 para mim. Do versículo 12 do capítulo anterior, de Jeremias 29, 11 e 12. Eu não li o 12. Aí é sacanagem, né? Faz ela tirar, depois pede para voltar. Aí o próximo é aquele mesmo, tá bom? Diz assim, ó: então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvi. Você percebe que a citação do Senhor em relação à invocação, pastor, o que é invocar? É trazer aquele... Não, invocação seria o reconhecimento do governo. Vocês vão me invocar, vocês vão me trazer como centro de tudo aquilo que vocês são, pensam e vivem. E Ele irá. E vocês orarão a mim, e eu vos ouvirei. Essa oração não é apenas o seu diálogo verbal com Deus. O orar representa o seu interesse em saber aquilo que Deus vai te responder, e não aquilo que você vai perguntar. Então são duas posturas que na verdade identificam o comportamento de alguém que quer se inclinar a uma vontade superior. É aquele que reconhece essa autoridade. Então o governo e principalmente condução de caminhos diz respeito a isso. Você que tem vindo às quartas-feiras, a gente tem ministrado sobre discipulado dentro da estrutura cristã e dos seus ideais. E um dos pontos muito importantes da construção do entendimento do discipulado é submissão à vontade de Deus e o reconhecimento do seu governo. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, agora sim, diz o seguinte: e porque estreita é a porta. A gente já falou desse versículo há 3 cultos atrás, se eu não me engano. E apertado o caminho que leva à vida. Mas olha outra coisa interessante que tem que ser percebida: e poucos há que há em... Reflexão simples: se existem poucos que a encontram, porque existem poucos que se submetem àquele que pode revelar. Na verdade, o caminho estreito ele está oculto aos olhos dos homens. O caminho estreito, ou o caminho de Cristo, ou a vontade de Deus, da maneira que você quiser usar para identificá-lo, ele não é natural para os nossos olhos. O olhar humano e a nossa forma de conceber as coisas não encontra a vontade de Deus de forma espontânea. Até porque o ser humano é degenerado, caído, pecador, corrupto ou corrompido, da maneira que você quiser nominar. E por essa razão, os nossos olhos não buscam coisas espirituais. Na verdade, os nossos olhos podem até buscar coisas místicas, mas não coisas espirituais, o que de fato procede de Deus. E por essa razão, a busca pelo caminho estreito, que é o caminho que nos leva à vida, ou nos leva de encontro ao Senhor, ele não é alcançado e nem consegue ser visualizado por nós, nos obrigando ao quê? A nos submetermos a uma condução. Alguém tem que abrir os olhos. Aí você descobre: quem é esse alguém, pastor? Você? Não, o Espírito Santo. Até porque para funcionar o que eu estou fazendo, eu tenho que estar falando pelo Espírito. Eu não posso estar falando apenas informação, porque aí a palavra não tem a sua natureza viva, que é o rema no grego, e ela acaba não alcançando nos nossos corações o que realmente precisa para que transforme as nossas vidas. Então quem é esse? É o Espírito Santo. Pastor, por quê? Porque o Espírito Santo nos dá consciência de pecado. E a partir do momento que nós temos a consciência de pecado, que não pode ser alcançada por nós de forma espontânea, independente, nos é mostrado o quê? A porta estreita.
porque a partir disso, você tem que viver uma vida abnegada, submissa, sujeita e tudo mais que é necessário naquilo que se espera de um cristão. Então tudo na Bíblia mostra que Deus quer pedagogicamente nos conduzir, abrir os nossos olhos e nos conduzir, mesmo que com olhos abertos a gente não fique independente, permanecemos dependentes da sua vontade e somos obrigados a nos sujeitar àquilo que Ele pode nos oferecer. Agora abra por favor Salmo no capítulo, Salmo não tem capítulo, no Salmo 32, por favor, no versículo 8 e 9. Salmo 32, 8 e 9. Instruir-te-ei. Instrução é mais do que conselho, é definição clara de que aquele que está recebendo a informação é alguém incapaz de tomar decisões sozinho. E ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Quem já praticou montaria ou já andou de mula? Já andei de jegue, de mula. Os bichos quando empaca, não adianta. Ou quando manifesta a teimosia, não adianta. Cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti, para você poder controlá-lo. Só que existe um trecho que eu pulei, que diz o quê? Que não tem entendimento. Aquilo que o Senhor nos mostra é, todo indivíduo incapaz de reconhecer a verdade que lhe é revelada, se comporta como um ser ignorante. E o que é o indivíduo ignorante ou sem entendimento? É alguém que de maneira arbitrária descarta qualquer instrução, conselho, dica, direção, ensino, informação que possa ir contra aquilo que ele julga ser a verdade. Então, todas as vezes que nós nos comportamos dessa maneira, ignorando ou sendo ignorantes, nós abandonamos a instrução. E qual é o fim de todo indivíduo que abandona a instrução? É o pior possível. Então, quando Deus escolhe guiar as nossas vidas, Ele não é um intrometido que quer definir o seu futuro. Na verdade, Ele é o único que pode dar o futuro que você gostaria. Você começa a perceber que muito da nossa petulância e arrogância acaba se revelando como uma das maiores burrices, me perdoe a expressão, que a gente pode apresentar. Porque como eu posso desejar um fim, um alvo, um objetivo, um propósito, um destino, uma realização, se eu mesmo, através dos meus atributos e recursos, mesmo com a maior boa vontade e a melhor formação intelectual que eu possua, eu não consigo atingir isso no seu estado completo. Por quê? Porque o ser humano, mesmo que construa, realize e faça coisas na terra, o ser humano ele não foi feito apenas para ser um ser que realiza coisas terrenas. Na verdade, tudo que o homem faz na terra deveria representar ou revelar coisas mais elevadas ou coisas espirituais, que sozinhos não conseguimos. Sozinhos, mesmo que a gente se dedique demais a isso, não possui o atributo divino que o homem não é capaz de incutir em nada do que ele realiza. Já leu Eclesiastes? Se sim, como é que Salomão, na sua sabedoria, se refere às suas realizações? Como coisas banais, temporais, que podem ser simplesmente ignoradas e que não representam nada que de fato é importante. É como o vento. Porque ele sabe distinguir que o que ele faz não é aquilo que Deus faz. E ele próprio afirma que o que Deus faz é eterno, permanece, se estende além do tempo. E tudo aquilo que o homem faz, ou vira herança para os filhos, ou vira dissabor para a sua própria vida, acaba se tornando um problema. Agora me diz, o que você quer para o teu futuro? Eu quero realizar, construir, alcançar.
não importa o que seja. Quem está te guiando em direção a isso? Você é capaz de responder? Você é capaz de responder por que existe determinados tipos de desejo no teu coração? O que te move? É engraçado porque eu sou pastor e eu faço essa reflexão sempre. Todas as vezes que eu inicio um projeto, eu me pergunto, por quê? É porque eu quero, de alguma forma, me autoafirmar, porque eu tenho problemas de autoestima? É porque eu preciso, de alguma maneira, me sentir orgulhoso de quem eu sou? Porque eu tenho problemas mal resolvidos com meu pai e eu preciso, de alguma forma, me autoafirmar e dizer, tá vendo, pai? Eu consegui. Ou é porque Deus me deu? Por que é importante? Porque se tudo aquilo que eu desejo diz respeito a um trauma pessoal, uma necessidade emocional ou uma fraqueza, e que de alguma forma eu tente, através dela, provar algo para alguém ou para mim mesmo, esquece. Isso vai ser mais sofrido do que deveria. E aí, se eu me lembro, se encaixa o convite de Jesus: o meu fardo é leve e suave. Então não funciona. Ao ponto da Bíblia dizer que a riqueza que provém de Deus não causa dor. Tudo aquilo que procede de Deus não causa dor. Pode causar fadiga e cansaço, porque vamos ter que trabalhar, mas não causa dor. E se não causa dor, todas as outras escolhas que eu faço e me destroem interna, emocional, psicologicamente, de uma maneira irresponsável da minha parte, é porque não procedeu de Deus. Procedeu de mim. Pode ser do desejo mais elevado ao mais baixo, chulo e egoísta. Não importa. Até porque nem tudo que é bom é de Deus. Entendendo que o bom ou o bem e a vontade de Deus são opostas. Eu acabei de dar um exemplo. Quem fez com que o povo hebreu ficasse 40 anos rodando no deserto? Foi Deus. Agora me diz, foi bom? Não. Imagina você ficar no deserto, tendo a promessa de uma terra prometida e não alcançando aquilo durante 40 anos, igual um maluco rodando num deserto que é um ovinho pequenininho. Não tem sentido. Mas foi bom? Não, mas foi de Deus, porque Deus precisava quebrar o orgulho, a altivez de coração e a arrogância, a presunção do povo hebreu, para que aí depois eles entrassem na terra prometida e reconhecessem isso. Por isso que a nuvem esteve presente em todos os momentos no período do deserto, para que o povo nunca presumisse que eles alcançaram a terra, que eles descobriram a terra, que eles chegaram na terra por próprio recurso ou por própria habilidade. Porque, por ordem, e a gente vai ler esse texto se der tempo, era a nuvem que se movia para que depois o povo andasse. E como Deus queria que o povo andasse de dia e de noite, entende-se que essa mesma nuvem à noite era incendiada. E ela também se movia para que o povo não descansasse à noite e conseguisse cumprir o seu destino. Agora me diz, Deus ele aplicou uma brincadeira que a gente pode falar de mau gosto, mas foi necessário porque foi pedagógico. Se eles caminhassem sem tanto esforço, eles chegariam rapidamente na terra prometida, no aspecto geográfico. Você percebe, quando você lê as entrelinhas do texto, que Deus, por intenção, fez o povo andar 40 anos. Isso já é bastante, não é? Sabendo que dava para chegar na terra prometida mais rápido. Vou piorar o cenário. Deus, ele não permitia que eles descansassem. Eles andavam de dia e de noite. Eles, além de demorarem 40 anos, eles não tiveram descanso. E não é porque a distância era longa, é porque Deus não queria que eles construíssem uma relação de pertencimento ao deserto. Então eles sempre estiveram em movimento, porque o deserto não era destino, deserto era caminho. O destino era a terra prometida. E isso Deus foi fazendo de maneira proposital, porque Ele governava. Agora você me diz, pastor, está demorando para eu alcançar e eu realizar determinada coisa. Espera, que seja igual
Estava falando com o Marquinhos ontem. 7 anos para realizar um sonho. Mas esperou. Aguardou o tempo propício e Deus, no seu Kairós, estabeleceu esse tempo. Foi cedo ou foi tarde, não importa, foi no tempo exato. Poderia ter sido antes, poderia, mas ele ia amargar dívidas que ele não deveria ter assumido. O que hoje talvez comprometeria ele, o filho dele, a casa dele, que não é necessário. Você deseja algo em Deus? Desejo. E o tempo? Quem é o que te conduz? Quem é o que te direciona? Quem é o que te leva? Quem é o que te motiva? Quem é o que te envia? Quem é o que te lança? Não é Deus. Não é Ele que te guia no deserto. Ele não é a nuvem que está com você durante o dia e a coluna de fogo que te acompanha à noite. Não é Ele que te faz andar e caminhar de forma perpétua, mesmo que isso seja cansativo. Então por que você murmura tanto em relação a não ter alcançado o seu destino? Você só murmura porque Deus não te controla. Você só murmura porque não é Deus te guiando. Eu já contei a minha história. Eu era o 3º, 4º da fila de opções para ser pastor dessa igreja. Eu não era o principal candidato. Eu me tornei uma solução porque as 3 primeiras opções foram descartadas. Aí, vovô, tem um lá. É tipo o Davi. Ó, tem uns que é bom. Estava lá. E tem o Davi. Mas quem que é Davi? O Davi, meu filho, está lá. Fica tranquilo. Me tornar pastor não foi algo que eu busquei. Foi Deus que me encontrou nas manadas e me colocou. Estava preparado? Não. Tinha 28 anos, 27 para 28, recém-casado. Minha esposa tinha 23 anos, era fleme. Para 24, era uma jovenzinha. Ela assumiu uma igreja comigo. Tem as meninas aí que estão chorando porque não tem marido. A minha esposa chorava porque era pastora. Misericórdia. Não é o que eu sonhei para a minha vida. É verdade, porque ela chorava mesmo. Não era nada que ela queria. Você está aí reclamando, ai, do meu futuro. Calma. Deus é aquele que controla a tua vida. Ele vai dar o seu futuro e a esperança necessária para você viver. Mas você tem que estar debaixo do governo. Amém ou não? Do controle. Porque se você não estiver debaixo do governo e do controle de Deus, vai ser impossível alcançar aquilo que Deus tem para você. Estão comigo? Amém ou não? Abra a tua Bíblia, por favor, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 e 14. Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã. Até parece freio de cavalo, né? Eia, cavalo. Para aí, presta atenção. Olha o que vocês estão falando. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Não adianta criarmos expectativas e planos que não são conduzidos por Deus, porque a existência humana no fim é como um vapor, que mesmo que surja e se torne significativa e aparente, ela desaparece com o mesmo estalar de dedos. Então toda a realização e construção terrena limitada à nossa humanidade, ela padece a nossa condição. E qual é a condição do homem? A qualquer momento podemos morrer. Mas quando nós conduzimos a nossa história por meio de um plano divino e de uma ideia de eternidade, a gente rompe esse limitador e a gente enxerga o quê? A terra prometida. Nós enxergamos o quê? A nossa verdadeira natureza sendo completa, constituída segundo a imagem e a semelhança do Senhor. Nós nos tornamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos, amém? Êxodo capítulo 13, no versículo 21. Olha o que diz o texto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa
coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus fez eles ficarem mais tempo do que o necessário e ainda fez eles caminharem mais do que era preciso, de dia e de noite, praticamente sem descanso. Êxodo, capítulo 40, no versículo 38. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O Senhor estava presente, determinando que enquanto ele estava ali, era ele o responsável por dar o destino e levá-los para onde ele queria que eles chegassem. E aonde Deus queria que o povo chegasse? Na terra prometida. E último versículo, Levítico capítulo 14, no versículo 14, por favor. Se o pessoal quiser entrar. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no... Não era essa, rapidamente. Anotei. Êxodo 14, 14. Não sei porque eu pus Levítico. Desde o início da jornada, Deus estava envolvido em dar a eles o destino e o fim que Ele havia pretendido para o seu povo. E diante dos cenários mais conflituosos e difíceis, esse povo recebe essa palavra: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Se entendermos que é Ele que garante, entenderemos por que devemos nos submeter à sua vontade. Que os seus olhos não sejam confundidos pelo desejo de independência. Se sujeite. Quer ser discípulo? Se submeta. Quer ser filho? Então deixe que o Pai te governe. Se você realmente quer reconhecer o seu lugar em Deus, a primeira coisa que você vai ter que reconhecer é quem Deus é para você. E chegou a hora de você decidir se Ele governa você ou se você se sente livre para governar a sua própria vida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.